Você já teve aqueles dias onde parece que tá tudo dando errado, que o universo tá conspirando contra você? Ontem foi um dia desses pra mim. Segue alguns registros que eu fiz desse dia pra vocês. E é muito comum que muitas pessoas tentam parar com esse sentimento logo, ou ficando muito quietas, muito retraídas, ou ficando muito agitadas. E assim, gente, é comum, todo mundo tem ou vai ter algum dia ruim na vida. O problema é quando esses dias ruins, eles são muito frequentes, e daí realmente você precisa procurar alguma ajuda. Mas então, o que você pode fazer nesses dias ruins? Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas coisas que eu aprendi e que eu aplico sempre que eu tô nesses dias ruins, que eu aprendi tanto nesse livro aqui, porque ninguém me disse isso antes. Inclusive, gente, esse livro aqui, ele é muito perfeito. Ele é feito, né, escrito por uma psicóloga, mas a linguagem dele é simplesmente, assim, perfeita, porque qualquer pessoa que não entende nada de psicologia consegue entender esse livro. E a outra coisa, outro curso, né, que eu aprendi foi no Reservatório de Dopamina. Lá o Wesley, ele fala bastante sobre essa questão de dias ruins, como que a gente pode lidar com isso, e é isso que eu vou passar pra vocês. Mas antes da gente começar, sem muita enrolação, eu vou me apresentar um pouco aqui pra vocês. Eu me chamo Júlia, sou estudante de psicologia, tô indo pro 4º semestre e compartilho a minha rotina, algumas dicas, conteúdos nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok e agora no YouTube. Então vamos lá, gente, são alguns pontos. A primeira coisa é você conseguir identificar que está tendo um dia ruim, que está passando por uma fase ruim. Porque assim, muitas vezes a gente só vive no modo automático e não presta muita atenção no que a gente pensa, no nosso humor, como que a gente está se sentindo hoje. Então, quando você sentir aquela angústia, né, que você sabe como é, quando a gente está em um dia ruim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar identificar e não ficar tentando se livrar disso logo. Primeiro você identifica que tá no dia ruim e reconhece que tá no dia ruim. E quando a gente identifica, a gente tem mais liberdade, tem mais poder para conseguir regular aquela emoção. E além do mais, gente, uma coisa que essa autora fala no livro, né, porque ninguém me disse isso antes, é a questão de um certo ciclo vicioso que acontece quando a gente tá mais desanimado, quando a gente tá tendo um dia ruim. Esse ciclo vicioso que ela retrata, né, no livro, é basicamente quando a gente se sente desanimado, a gente tem alguns pensamentos que não são muito funcionais, por assim dizer, né? A partir disso, a gente tem algumas sensações físicas, a gente se sente cansada, a gente se sente com falta de energia, e a partir disso a gente se comporta de uma maneira diferente. Então, a gente procura, por exemplo, assistir mais Netflix, mexer mais no celular, comer comidas gostosas, porém que não fazem bem para a saúde, fazer esse tipo de coisa que não é algo tão bom, né? E obviamente esses comportamentos eles não mudam em nada no nosso bem-estar, então o que acontece é a gente voltar a ficar desanimado, a ficar ansioso, angustiado, voltar a ter um dia ruim. Então por isso que é muito importante, primeiro de tudo, a gente identificar para depois tentar regular. A segunda coisa, gente, é entender que quando a gente tá tendo um dia ruim, normalmente nós tomamos péssimas decisões, então não é muito legal você tomar muitas decisões, você até interagir muito com muitas pessoas, com coisas importantes assim, não é muito legal porque normalmente a gente vai tomar péssimas decisões, falar coisas erradas, então assim. Até porque quando a gente tá assim, normalmente a gente tem uma percepção mais negativa sobre as coisas e a gente pensa de uma maneira mais negativa, a gente sente de uma maneira mais negativa. Então é sempre bom lembrar e não acreditar, né, em tudo que você sente. Tem até um livro que fala sobre isso, não acredite em tudo que você sente, porque o nosso sentimento e os nossos pensamentos, eles são moldados, né, pelo nosso estado emocional. Então se você tá mais triste, mais caidinho assim, o seu estado emocional e os seus pensamentos, enfim, tudo vai influenciar. Então, reserve esse dia para não tomar decisões e entender que os seus pensamentos e sentimentos, na verdade, não são reais, não é aquilo de fato, porque normalmente se você não estivesse naquele estado emocional, uma coisa pequenininha não estaria te impactando do tamanho que você tá vendo. Provavelmente você veria essa coisa pequenininha da maneira pequenininha como ela é. Outra coisa, gente, tenta sempre lembrar que esse dia ruim, ele vai passar. Eu lembro de quando eu era pequenininha e meu avô ficava falando assim pra mim, quando eu tava triste, né? Júlia, calma, vai passar. Daqui a pouco isso daqui vai passar. Todos os momentos bons, os momentos tristes, os momentos que você tá feliz, todos eles vão passar. Então acalma um pouquinho que amanhã você já não vai estar tão assim dessa maneira. Porém, também é importante lembrar que por mais que o dia ruim passe, os seus comportamentos e as decisões que você tomou no dia ruim podem gerar consequências para outros dias. Então, assim, por isso que eu falei,
tentem não tomar decisões, tentem manter comportamentos mais quietos, mais introspectivos e sem muitas coisas, como é que eu posso dizer? Sem realmente tomar frente de muita coisa. Então o que é que eu faço, Júlia, já que você tá falando que eu não posso fazer um monte de coisa? Não fazer nada. É claro que a gente tem obrigações, tem compromissos e essas coisas elas precisam ser feitas, mas o que você puder deixar pro dia seguinte, deixar para depois, é ótimo, porque daí você vai estar evitando alguns problemas futuros que podem ocorrer das decisões que você vai estar tomando hoje, né? No caso, num dia ruim. E por último, é claro, gente, tenta fazer coisas que te deixam mais calmos. Então, por exemplo, uma coisa totalmente minha, tá? Eu gosto de fazer crochê. Quando eu tô nesses dias, eu normalmente pego o crochê pra fazer. Eu gosto de ler um livro mais tranquilinho, eu leio pelo Kindle, né? Não é nada de livro teórico da faculdade, nada disso. Um livro mais calmo. Eu gosto de tomar chá. Aqui são algumas ideias, mas você tem que adaptar pro que tu gosta, né? Por exemplo, eu também gosto de brincar com os meus cachorros, então eu tento ir lá brincar com os meus cachorros. Outra coisa, tenta evitar as coisas que te fazem mal. Por exemplo, nesses dias, eu, pelo menos, fico mais tendenciosa a ficar vendo Netflix, a ficar mexendo no celular, nas redes sociais. Então, a gente tem que tentar, ao máximo, evitar isso, porque lembra do ciclo vicioso que eu falei pra vocês? Esses comportamentos, eles só pioram o estado emocional que você tá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se forcem a fazer nada quando você tá num dia ruim. O bom do dia ruim é só você viver ele. O bom não, né? Porque não é bom, mas o ideal é só você viver ele e esperar ele passar. Mas então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo no canal depois de quase um ano, ou mais de um ano, né? Não sei.